Eu cheguei aqui com plenos $500 na mão e um sonho. Um sonho de melhorar a vida da minha mãe no Brasil. Foi desafiador ao 360 graus. Primeiro porque era um trabalho que eu não fazia. Hoje, quem me vê trabalhando e vê eu ensinando, dando treinamento para minhas meninas, não imagina que no Brasil eu nunca tinha feito isso. Gente, eu fiquei muito braba aquele dia com aquela mulher. Eu falei, nossa, tá me chamando. Não, ele vai achar que você é surda. Eu falei, mas por quê? E ela falou assim, você nunca responde. Eu falei, mas eu não sei a pergunta, como é que eu vou responder a resposta? Eu não tinha nenhuma mesa pra te oferecer naquela época. Eu não tinha nenhuma cadeira naquela época. Tinha um colchão no chão, né? Um colchão. Então, eu lembro que quando, né, você vai... Desculpa se eu me emocionar aqui. De réu pra empresária. Como que foi essa jornada? Bem-vinda, Pamela, aos Bastidores do Inglês, um podcast onde nós conversamos sobre histórias da vida, histórias de sucesso aqui, como que o inglês transformou a sua vida. Então, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história, de onde você veio e como você chegou aqui. Claro, claro. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto lisonjeada, né, por estar aqui, por apresentar um pouquinho da minha história, do que eu venho trilhado. Bom, então vamos lá. Eu sou a Pamela. Hoje eu sou a Pamela Jones, mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu era a Pamela Ferreira, né? Então, eu cheguei aqui aos 24 anos de idade. Eu cheguei aqui com plenos $500 na mão. E um sonho. Um sonho de melhorar a vida da minha mãe no Brasil. Então, isso foi o que me motivou a vir pra cá. E não, eu não sabia inglês. E não, eu nunca tinha estudado inglês no Brasil porque as condições não me permitiam, né? Então, eu vim pra cá justamente para melhorar a condição da minha mãe, né, financeiramente. Que lindo. Então, eu não tinha condição de pagar inglês. Eu não tinha condição de aprender. Eu também nem tinha um mindset de, eu vou ver o que eu posso fazer por free. Não tinha. Eu vim, entrei, não sabia falar. Eu lembro que teve uma situação que eu fui no Walmart para comprar um açúcar e voltei sem açúcar porque eu não sabia a palavra açúcar. E eu não sabia porque eu imaginava que eu ia ver aquele papel, né, a embalagem transparente, que era igual do Brasil. Eu não achei, então eu voltei. Eu tomei café muito tempo sem açúcar, porque eu não sabia qual que era. Então, sim, eu cheguei aqui, literalmente, sem nada de inglês. E era pra mim, sim, uma barreira muito grande. Era uma barreira muito grande. Mas com um sonho de melhorar a vida de alguém lá no Brasil. Que lindo, que lindo. Eu cresci, eu sou paraense, né? Eu nasci no Pará. E logo depois a minha família, minha mãe, ela se mudou para Goiânia para ter uma vida melhor, pra gente ter uma vida melhor, um acesso um pouco à educação, né? Então, parte da minha vida ela é de Goiânia. Eu cresci ali estudando sempre em escolas públicas, em escolas do bairro, e sempre teve aquela dificuldade financeira, né? Eu sempre vivi com isso, mas desde pequena eu sempre fui apresentado ao empreendedorismo, né? As vendas, né? A minha mãe fazia muitas feiras, então eu desde criança eu já estava ali vendendo juntamente com ela, né? Lidando com clientes, aprendendo. Então, essa foi a minha trajetória de empreender desde cedo juntamente com a minha mãe. E junto com isso, eu já vi as dificuldades dela e de um empreendedor também, né? Isso foi uma das questões que me fez falar assim, se eu já fiz muita coisa aqui em Goiânia, eu acho que eu posso sim fazer lá fora alguma coisa. Então sua mãe foi a sua inspiração, né? Sempre foi. O motivo pelo qual muitas vezes, por dificuldades que eu passei aqui na América, de não desistir, foi eu tinha aquela visão na minha cabeça. Se eu chegar lá em casa agora, o que eu vou falar pra ela? Eu saí daqui falando, eu vou te dar uma vida melhor. Eu vou parar a história de pobreza da nossa família. A partir de mim, vai nascer uma nova geração. Nossa. A partir de mim, a gente vai ter outra vida.
O básico não vai ser empecilho mais para nós. Nossa. Né? Então, eu pensava que a dificuldade passava e muitas vezes eu passava por muitas dificuldades. Essa hora é prova disso, né? Me deu aula por muitas vezes e eu lembro até hoje uma aula que a gente estava dando, eu não estava aguentando, eu comecei a chorar e eu lembro que a senhora parou e conversou comigo, você vai conseguir, é só uma fase, né? Então, essas dificuldades nunca me fez falar assim, eu vou pegar as minhas roupas e vou embora, porque eu pensava, o que eu vou falar pra ela? Uau! Eu vou chegar lá e falar assim, então, eu fui lá, não deu certo, tô voltando. Não. E aí você foi conseguindo mais força, né? Mais força. Mais força, Mais pensando força. na sua mãe. Que lindo. Pensando nela. E eu pensava assim, cara, eu falando inglês, eu chegar no Brasil com inglês, eu vou arrasar, eu posso até não dar nada aqui, mas o inglês eu engulo. Eu posso até não dar certo aqui, mas... E eu falava isso pra senhora. Ó, eu posso até voltar amanhã, mas eu tenho que voltar com o inglês aqui, ó. Eu quero dominar essa língua. Eu não aceito eu ter morado nesse país, voltar pro meu país de origem e não falar inglês. Não faz sentido. E olha, você é uma inspiração, uma inspiração muito grande. E conta um pouquinho de como que foi, assim, você chegar aqui nos Estados Unidos. Você teve algum choque cultural? O que você pensou? Gente, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, o choque... Ai, eu posso pegar minhas malas e voltar. Eu olhava assim, eu cheguei assim, e graças a você que esse mindset ele mudou, porque eu lembro que você me falou assim, Pamela, você é um bebê aqui, né? Você é um bebê, você acabou de nascer aqui. Então tá tudo bem você estranhar tudo, é normal. Você vai passar por esse processo e tá tudo bem. Então eu colocava, eu sou um bebê, eu nasci agora, eu não entendo a língua. O choque cultural é enorme. E não é só da língua, é em tudo. Como as pessoas agem, como elas se vestem, como elas comem, né? Então pra mim era muito diferente. Isso não quer dizer que tá errado. Isso quer dizer que eu aprendi a respeitar o outro por isso. Não quer dizer que ele não come da forma como eu como, não quer dizer como ele age da forma como eu ajo, ou como as pessoas que eu vivia no Brasil eram, que tá errado. Mas o choque, ele foi muito grande. E as pessoas, elas precisam se preparar para isso. Elas precisam se preparar. Ah, eu consigo trabalhar. Não é só questão de trabalho. O choque cultural, ele é muito grande e muitos não conseguem passar por isso. Quando chega em algum lugar e a pessoa fala com você em inglês, e você fica assim, ó, por muitas vezes eu me sentia assim. Por muitas vezes eu me sentia assim, caraca, meu, o que eu vim fazer que a pessoa tá falando comigo? E eu só, eu queria ir no banco, eu não conseguia. E você se sentia diminuída por isso? Totalmente. Totalmente. O meu valor, aquele momento, quando eu não conseguia me comunicar, ele ia de 0 para negativo. Ele já tava menos, porque eu já tava numa cultura diferente. Então eu falei, cara, eu acho que eles são melhores que eu. E aí, quando eu tentava, as coisas básicas eu não conseguia fazer por conta da língua, aquilo eu me sentia nada. E isso, toda vez que eu precisava de alguém pra resolver as coisas pra mim, era tipo, eu tinha que ficar cutucando, eu sentia assim, eu tô me humilhando pra pessoa me ajudar, eu falava assim, eu preciso aprender esse inglês, para não ter dependência dos outros. Para não... Quem depende não aprende. É verdade. E quem aprende não depende. Exatamente. Justamente. Aprenda e não dependa. Aprende, não depende. Então, hoje eu aprendi e não dependo. Começar a trabalhar num outro país é uma coisa bem desafiadora, né? Especialmente sem a língua. Como que foi para você? Foi desafiador ao 360 graus. Foi muito. Primeiro porque era um trabalho que eu não fazia. Eu não fazia, né? Hoje, quem me vê trabalhando e vê eu ensinando, dando treinamento para minhas meninas, não imagina que eu nunca fiz, que no Brasil eu nunca tinha feito isso, né? E a questão de não me poder comunicar com os clientes era muito, muito difícil. Era um desafio de nível alto que eu me sentia, assim, realmente
eu me sentia que o meu trabalho, ele era muito desvalorizado. Eu me sentia assim, tá? Desvalorizado. Desvalorizado porque eu não conseguia me comunicar. Hoje eu vendo todo esse cenário diferentemente, eu vejo assim, nossa, eu era valorizada lá. Só que eu não entendi o que eles falavam. Eu não entendi o thank you, appreciate, thank you so much for coming. Eu olhava assim. Não sabia. Então, naquela época, eu falava assim, gente, eu tô limpando casa, meu Deus, é o pior trabalho, eu tô lá no escalão. Não era. Eu era muito valorizada, sim, pelo que eu fazia. O problema é que eu não entendi o que eles falavam, né? Então, e tinha uma concepção também, às vezes, né? Totalmente errada. Do Brasil. Do Brasil. Porque no Brasil quem limpa a casa. Não é assim. Não é. Né? Então, é um choque, Mas quando você também não pode se comunicar com a outra parte, aí fica pior. Sim. E tem gente que ainda tá com essa mesma mentalidade que eu tinha, porque não consegue entender e não consegue ter essa comunicação, né? Então, Pamela, o que o inglês fez pra você? Muito. Muito. Destravou muito, né? Hoje eu olho de uma forma diferente o meu trabalho. Hoje eu vejo quando o cliente, que eu vejo que o cliente aprecia, que os nossos clientes, eles apreciam muito o que a gente faz. Muito. Naquela época eu não entendia, porque eu não sabia nem responder o how are you. Eu lembro que uma patroa minha, o cliente, toda vez eu chegava na casa, eu era helper na época, e o cliente virava e falava, hi, how are you? E eu não sabia o que era, como é que eu ia responder. Ela virou e falou assim, Pam, o cliente vai achar que você é surda. E eu olhei pra cara dela assim, gente, eu fiquei muito braba aquele dia com aquela mulher. Eu falei, nossa, tá me chamando, não, ele vai achar que você é surda. Eu falei, mas por quê? E ela falou assim, você nunca responde. Eu falei, mas eu não sei a pergunta, como é que eu vou responder a resposta? É verdade. Né? Ela falou assim, mas só fala assim, good. Aí eu olhei assim, o que ele tá me perguntando? Eu não sei. Né? E de fato, quantas vezes o cliente chegava, abria um sorriso e perguntava, hey, how are you today? Faz parte. Passamos. Aprender uma nova língua não é brincadeira, né? E como que foi essa sua trajetória? A minha trajetória com o inglês, eu falo que ela é muito bonita e graças a você, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente começou a ter aula, eu te liguei e eu não sabia o que iria acontecer. Pra mim era assim, e aí, ela vai vir, o que vai ter, ela vem até a minha, eu não sabia o que tava esperando por mim, eu não sabia, mas eu sabia que o passo que eu tava dando era certo. Eu tinha poucos meses de América, eu comecei, né, com poucos meses, tinha 3, 4 meses, e mesmo com a pouca grana que eu tinha naquela época, com pouco que eu fazia, eu falava assim, eu pago o aluguel, mas eu pago o aluguel, eu pago a comida, eu tenho aqui pra pagar a minha aula de inglês, por quê? Tem que começar. E naquela época eu comecei. Então, o que foi aprender? Mesmo nas circunstâncias que você não tem, eu não tinha nenhuma mesa pra te oferecer. Naquela época. Eu não tinha uma mesa, eu não tinha nenhuma cadeira. Naquela época. Eu tinha um colchão no chão, né? Um colchão. Então, eu lembro que quando, né, você vai... Desculpa se eu me emocionar aqui, porque não é dor, é só memórias, né? Quando a Cláudia chegou, eu virei pra ela assim, olha, eu não tenho uma mesa, eu não tenho uma cadeira, eu não tenho nem a água pra te oferecer. Mas eu tenho a vontade de aprender. Nossa. A Cláudia olhou pra mim, com aquele sorriso, ela falou assim, não tem problema, você quer aprender? Quero. Então, o colchão tá ótimo. Então, eu comecei a pegar aula de inglês com o colchão. Eu não tinha. Eu lembro que a Cláudia sempre andava com seu quadro aqui, ela entrava com o quadro dela embaixo. Pra onde ela ia, tinha o quadro. E ela pegou o quadro, não tinha onde pôr, ela pegou a janela, a única janela que eu tinha no meu quarto, ela colocou o quadro na janela e sempre um sorriso. Eu nunca me senti discriminada por você. Nunca me senti menos.
né? Eu nunca me senti, porque ela não tem uma cadeira e uma mesa pra me oferecer, eu nunca me senti assim. É por isso que eu me sentia tão à vontade, porque tá tudo certo. Então, ela disse, não, Pamela, tá tudo certo. A gente senta aqui no colchão por muitas vezes. A gente pegou aula sentada, você na minha frente, no colchão, e eu escrevia, eu apoiava ali o livro no colchão, né? Uma guerreira. Então, muitas pessoas esperam a oportunidade certa, o momento certo. Ai, quando sobrar dia, não vai sobrar. Se você ficar esperando, não vai sobrar. Não vai. Você tem que fazer acontecer por prioridade. Eu comecei com um colchão. Nós começamos, né? Foi com um colchão, e depois eu arrumei uma cadeira, depois eu arrumei uma mesinha pequena. As coisas foi melhorando assim, Sim, né? E eu lembro que o único horário que você tinha era aos domingos, meio-dia. Cortava o dia. Podia fazer nada. Tinha que ficar. E eu falava, eu vou fazer o sacrifício. Eu não vou... Então, esse horário é o da igreja. Eu não vou poder ir pra igreja. Eu vou arrumar outra igreja pra ir outro horário. Mas eu vou estudar. Pra mim, prioridade é aprender. Então, as pessoas muitas vezes não aprendem por falta de prioridade. Elas colocam desculpa. Quem coloca desculpa em tudo não tem resultado. Não. Então, o resultado da Pamela hoje é porque a Cláudia viu, né? Há 7 anos atrás, como eu comecei. Ali, pra mim, não tinha desculpa. Sem a cadeira, sem a mesa, às vezes, sem condição de oferecer uma água. Mas eu tinha vontade. Muita vontade. Vontade e garra é o que nunca faltou pra você. Eu trabalhava, É uma admiração que eu tenho por você muito grande, muito grande. Você é uma guerreira, uma guerreira. Obrigada. A Cláudia me falava assim, Pamela, você tá no carro dirigindo, ouve a rádio em inglês. Gente, eu queria matar ela quando ela falava isso pra mim. Né? Eu falava assim, como que ela fala pra mim? Ouvir em inglês. Eu não entendo nada. Aí um dia eu indaguei ela, não sei se você vai lembrar. Cláudia, eu não entendo nada. Como é que você coloca eu pra assistir rádio em inglês? Que voando o dia inteiro na minha cabeça. Ela falava assim, e com muito amor, gente. Não tô aqui pra puxar saco, não. Mas com muito amor, sempre foi com muito amor. Ela virava pra mim e falou assim, eu só quero que o seu cérebro aprenda a ouvir outra língua. Não precisa entender. Gente, tem uma sacada que essa mulher já me passou, é pra vida. Não precisa entender. Eu só quero que ele aprenda a ouvir inglês. Vai pra igreja americana pra você ouvir inglês. Aí um dia eu voltei pra ela assim, professora, eu fui, me deu dor de cabeça, eu dormi no culto. E ela falou assim, tá tudo bem. Faz parte do processo. O que ela me falava, por mais que eu queria bater o pé, eu tô ali, mas eu ia lá e eu fazia. Então eu comecei a ouvir a rádio em inglês, dava dor de cabeça, era um porre, mas eu ouvia. Porque eu entendi, eu falei assim, se ela falou que é pro meu cérebro entender a ouvir essa língua, eu vou fazer. Eu vou pra igreja, nem que eu tenho que dormir, acordo, mas eu tô ouvindo o inglês. Então, exercícios são simples, mas muitas vezes o simples é o que você não faz. Então, o que me trouxe até aqui é porque eu fiz o simples todos os dias. Você acreditou, né? Acreditou, falou, pode não parecer que não vai dar certo, como assim eu vou ficar ouvindo? Mas aí o que acontece? Você ouve uma palavra que começa a reconhecer, aí daqui a pouco começa a reconhecer a outra, e aí vai animando, e vai explodindo, né? Foi maravilhoso. Teve uma também, que entre uma, né, tinha muitas sacadas, ela me dava muitas sacadas, e ela falava assim, vai chegar um ponto que você vai pensar em inglês. Eu falei, é louca. É louca. Eu falei, nossa, gente, essa mulher gosta mais de mim, que é isso, meu Deus, como que ela me fala uma coisa dessa? Eu não vou, isso não vai acontecer. Ela falou assim, você vai. Eu falei, mas não, eu falei assim, você vai pensar em inglês e você vai entender tanto a língua inglesa que você vai se perguntar em qual língua você ouviu. Gente, é muito mágico isso, né? Gente, o dia que isso aconteceu, o dia que alguém falou comigo e eu tive que me perguntar se era inglês ou português, eu chorei. Eu chorei, eu falei, se a Cláudia me falou isso, eu não acreditei. E as lágrimas caíram do fundo do meu coração. Eu chorei. Eu falei, eu não acreditei, mas ela falou, acredite, vai chegar o dia que você vai se perguntar qual que é a língua que eu tô ouvindo.
Vai conectando tudo, né? O nosso cérebro é incrível. No começo não entende, ela falava assim, só vai, só continua. Porque no começo a gente não vê muito resultado. No começo, nossa senhora, eu fico estudando 2, 3 horas que não dá nada. Quando eu vou pedir alguma comida, não sai. Não para. Só continua. Só continua. O caranguejo, ele não anda pra trás, só continua. Só continua. E eu falava assim, por mais que eu tô andando, Pamela, porque eu sou pra ontem. Eu não vi o resultado assim rápido. Eu não vi. Porque tem que criar, né? Vai criando. Uma base. Uma base. Sem a base, exatamente. E muitas pessoas não têm essa paciência de criar a base. A base é tudo. Mas eu também não tinha. Quem criou ela em mim foi a senhora. Eu também não tinha essa paciência. Eu também não tinha. Então, ela acabou de descobrir todo mundo acha que eu sou uma pessoa paciente. Eu não sou. Mas eu sou uma pessoa que eu ouço as outras pessoas. Eu sou uma pessoa que eu ouço aquele que chegou lá. Então eu te vi assim, ela também é brasileira como eu. Ela também chegou aqui imigrante como eu. Né? Então ela também aprendeu a língua e hoje essa mulher tá dando aula, eu vou acreditar no que ela fala, porque eu quero o resultado que ela tem. Então eu acreditava, eu não tinha essa paciência. Mas a senhora me falava, vai chegar a hora. Eu olhava pra ela assim, eu falei, é louca, acredita demais em mim. Eu não acredito. Mas aconteceu. Aconteceu. Eu falei, gente, o dia que aconteceu, eu tava tomando um banho pensando em inglês. E aí, gente, a Cláudia veio nos meus pensamentos inúmeras vezes. Eu aprendi uma coisa com a aula que ontem pra ela eu chegava no meu esposo, né, que só falava a língua inglesa e falava pra ele uma palavra bonita, nova, ele olhava assim pra mim assim, mas até ontem você nem falava isso? Mas conta um pouquinho antes. Quando ele entrou em contato, né? Quando ele começou a conversar com você, você queria parar. Você não queria mais continuar, era muito difícil, né? Quando eu conheci o meu esposo, eu não falava. Não, eu não falava. Eu já estudava. Tava bem no comecinho, né? Tava bem no comecinho, né? Eu falo pra ele, inclusive, assim, a Cláudia veio primeiro que você. Você vê depois. Brincadeiras à parte. Mas eu já estudava, só que eu, assim, quando a gente começa a estudar inglês, me corrija se eu estiver errada, a gente aprende muito a ler, né? Então, eu lia, eu conseguia escrever, eu lia, eu entendia a leitura, mas eu não falava ainda. Porque né? é normal, né? Quando a gente é criança, por exemplo, quando nós estamos aprendendo a nossa primeira língua, qual que é o natural aprender? Primeiro é entender. E depois a gente faz o quê? Poucos sons. Né? Faz uns sons, aí vai desenvolvendo aquilo, vai fazendo sílabas, depois vai fazendo umas frasezinhas pequenininhas, depois a gente fala. Agora, quando nós somos adultas, ou adultos, né? O que acontece? A gente quer saber falar inglês, desesperadamente, porque a gente está se sentindo surdo, mudo e tudo mais. Mas esse não é o curso natural. Primeiro a gente tem que trabalhar com sons, entender, para depois ir falando. E a leitura e a escrita nos ajuda a colocar essa ideia no cérebro. O que é esse som? Para ficar palpável. Porque muitas pessoas acham, Pamela, que eu quero aprender inglês, quero aprender a falar inglês e eu vou aprender a falar falando, né? Ok, mas a boca fala do que o coração está cheio. Se você não colocar inglês no seu cérebro, não vai sair o inglês. Uau. Entendeu? Não sai, Uau. Né? Então, primeiro a gente tem que pôr. E essa fase de pegar as palavras, entender os significados e ir pondo na mente para depois falar, entender e depois falar, leva um tempo. Não consegue sair falando, né? É impossível isso. Eu não falava, né? Então. Mas eu conseguia ler, Sim. Né? Eu entendia, eu traduzia, porque já tava, né? Eu já tava Tava e ele me sabendo as perguntava, palavras. ele falava assim, como que você consegue ler e não consegue falar? Né? Então, assim, eu lembro que quando eu conheci, né? O meu esposo, a gente se comunicava pelo tradutor, pelo translation, né? Ele me perguntava as coisas e eu... né? E era assim... Ele ligava, eu já desligava, eu não sei falar. Eu lembro você falando. Cláudia, o homem me liga, eu
E a Cláudia, calma, você vai aprender. E a Cláudia fala assim, é uma ótima oportunidade para você praticar, você vai ouvir. Não, mas eu falava, você não tá entendendo, eu não entendo nada. Gente, e de fato, né, meu esposo é prova viva disso. Quando a gente se conheceu, eu era uma Pamela na língua. Eu tava aprendendo e eu nunca parei, né? Mesmo a gente estando junto, eu nunca parei de perguntar, não, eu te ajudo. Eu falei, não, eu preciso de alguém que fala português para me ensinar essa língua. Né? Eu não entendo como outras pessoas conseguem aprender com outras sem falar a nossa língua primária. Comigo, eu não sei como isso acontece, mas eu falo, não, eu preciso de alguém que fala a língua portuguesa, porque eu preciso entender. Eu preciso entender primeiro. Você não vai conseguir. Uma pessoa assim é muito bom para treinar. Para treinar, mas... Agora, aprender não. É diferente, né? E por muitas vezes eu falei, eu vou desistir dessa pessoa aqui, não quero saber não, porque eu não consigo entender nada. Eu lembro que eu passei uma vergonha e eu comentei. Eu ficava... Porque a Cláudia, ela, além de ela te ensinar, ela ensina onde você põe a língua, tá? Quem é aluno da Cláudia? E ela... Gente, boca fechada não é pra você. E eu olhava pra Cláudia assim, e ela, Pamela, vamos lá, pra sair o som certo, você vai pôr a língua assim. Gente, a aula dela é sensacional, meu Deus. Na época eu achava que era besteira. Eu falei, gente, essa mulher tá me mostrando aqui agora pra me pôr a língua. Olha isso, olha o que ela tá falando. Hoje, né, de muitos anos, hoje eu entendo. Ela falou assim, eu lembro que você me falou, ele falou assim, percebe como que ele fala. Onde que vai a língua dele pra sair o som, percebe? E eu comecei, né, essas dicas que ela me dava, né? E eu começava a reparar assim, na língua dele, porque tem sons que pra gente não existem na língua portuguesa. E eu olhava assim, ele olhava assim, mas por que tanto olha na minha boca? Ele perguntou. Eu falei assim, ele vai achar que eu sou o quê, né? Tô olhando a boca dele. Mas não, eu tava tentando entender aquilo que ela me falava, né? É muito interessante. Cada ponto que ela falava é verdadeiro. Eu ficava assim, realmente, ele coloca a língua assim, se colocar a língua assim, o som sai certo, a palavra ela vai sair corretamente. Então, assim, tinha muito sentido e muito nexo. Naquilo que você me falava, né? E ela falava assim, não desiste, vai dar certo, não faz isso. E hoje estamos aí. Que lindo, né? Vocês estão casados há quantos anos? Nós estamos casados há 4 anos e estamos juntos há 6 anos. Que lindo. E hoje vocês têm 2 filhos, né? 2 filhos. Nós temos o Joshua e a Bella. Que lindo. Isso, né? Daquilo que eu falo, não vai dar certo, eu não sei falar, não entendo nada que esse homem me fala. Não. Não, continua. Você aprende comigo e vai praticando. Bom, você veio de helper, que é ajudante, né? A empresária. Como que foi essa jornada sua? Uau, que pergunta. Essa eu não esperava. Vamos lá. De helper para empresária, como que foi essa jornada? Ele é uma jornada, ele é um processo. Ele não acontece do dia pra noite, né? Mas como que a chave virou pra mim foi... Eu me peguei com, acho que 3 anos aqui de América, eu já tinha o inglês, eu já conversava com os clientes, e eu já cheguei... Aí eu me peguei numa exaustão muito grande, mas o que virou a chave pra me falar assim, eu posso fazer esse schedule, tornar uma empresa, né, no qual eu não tenho que tá com a mão 100% ali e administrar quando eu perdi o meu primeiro filho. Então, eu trabalhava muito e eu tava grávida, então, com essa perca, veio pra mim o que tá fazendo sua vida? Né? Não foi assim, porque eu tô, né, eu quero isso, eu quero... Não, foi essa perca que eu percebi que eu preciso de um break, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar pra mim, né? O que adianta eu ter os dólares e não ter uma família, né? Um dos meus sonhos era ser mãe. Então, quando aconteceu essa perca, eu me culpei muito, porque foi eu que trabalhei demais, foi eu que limpei demais, foi eu que levei o meu corpo a uma exaustão demais para que isso acontecesse, né? Eu lembro que foi no dia do meu casamento, na igreja, né?
eu perdi no dia do meu casamento. Nossa, né? Eu tava ali em Pamela. pé com o bebê já e eu já sentia que alguma coisa não tava bem. Eu cheguei a um nível de estresse muito grande porque trabalho e gravidez e casamento. Então, como que virou pra mim foi essa. Foi uma perca. E muitas vezes a gente muda pela dor ou pelo amor. O meu caso, essa dor dessa perca desse filho me fez assim... porque eu pensei, se eu parar de trabalhar hoje, então quer dizer que eu não recebo. Eu falei, se eu parar de trabalhar, eu não recebo. Eu falei, uai, mas como que eu vou ter um filho? Como que eu vou cuidar? Como que eu vou fazer? Né? Então, foi isso. E eu fui em busca de pessoas. Né? Eu tinha uma amiga que ela tinha esse esquema de equipes. E eu falei assim, se ela conseguir, eu também consigo. Eu lembro que ela não tinha tempo pra falar comigo, era corrida. Eu liguei pra ela um dia eu trabalhei, eu liguei, falei, onde você tá? E ela falou assim, tô em tal lugar, eu tô no Airbnb tal. Eu falei assim, tô indo aí, eu posso ir pra gente conversar? Pode. Eu cheguei lá, tinha 1.001 pessoas e ela tinha que ir em Marieta. Eu falei assim, eu te levo. Eu coloquei essa amiga minha no meu carro, eu falei, eu te levo, eu sou a sua chofer hoje. Pra onde você quiser. Mas fala pra mim como é que você fez. E eu, em lágrimas, de um lado, eu falei assim, eu perdi um filho. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender porque eu quero ter uma família. O que você fez pra ter essas pessoas? O que você fez? Ela falou assim, o que eu sei. E eu de um lado dirigindo, chorando, eu lembro você hoje. E ela do outro lado também chorando. Ela falou assim, o que eu sei eu vou te ensinar, Pamela. Você tem um coração muito bonito. E essa é muita gratidão por essa amiga minha, porque ela me falou assim, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e é assim, eu falei, como é que você paga, como é que funciona, e isso, aquilo. Aqui, naqueles 30 minutinhos que nós tivemos ali, de um local pro outro, eu dirigindo pra ela tinha que resolver as coisas, o telefone dela não parava, porque ela já tinha outro business. Eu cheguei em casa e falei, ok, eu já sei por onde eu vou começar. Eu lembro que meu marido ele falava assim, você não vai tentar engravidar de novo? Tudo bem, aconteceu, né? Vamos tentar, você não precisa se fechar. Eu falava assim, ainda não é hora. Então eu me preparei, o meu business, eu fui preparando o meu schedule, eu fui treinando a pessoa que estava comigo para minha ausência. Porque eu falei assim, na hora que eu escolher engravidar novamente, eu não vou passar por isso de novo. Porque a dor é muito grande. Eu não vou. E eu falei assim, eu não vou. Então foi pela dor. Foi pela dor de uma perca de um filho que eu me posicionei. Eu falei, eu vou ser uma empresa, eu vou ter pessoas, só que eu vou fazer diferente. A maldade que eu vi acontecer com as pessoas que teve comigo na minha empresa não vai ocorrer. Né? Então foi esse salto. Eu comecei a treinar pessoas, apresentar para os clientes, né? Eu comecei a tirar as manias que eu tinha colocado nos clientes, entendeu? Aos poucos. Então, assim, não foi uma mudança de segunda para sexta. Eu fui intencionalmente mudando. Porque o foco era o quê? Na hora que eu engravidar de novo, eu quero slow down. Né? Então eu coloco 2 meninas para fazer esse schedule aqui que eu faço, mas o que eu preciso mudar no schedule? É mania, sabe? É conversar com os clientes, é mostrar mais a outra pessoa que estava comigo, não é ser só a Pamela cleaning, agora vai ser uma empresa, né? Então foi aos poucos, mas o meu marco de virada foi uma perda, né? Mas eu falo que foi uma perca para vir outros ganhos. Né? Então foi isso. Então foi esse mindset aqui. Quando eu engravidar, eu quero ir devagar. Quando eu for para ter o meu filho, os meus filhos, eu quero poder estar em casa, né? E não trabalhar tanto assim para não correr de ter outras percas. Exatamente. Nossa vida. Uau! Eu não sabia dessa parte da sua história. Foi por isso. E aí foi crescendo, foi mudando. O que eu consegui pôr na equipe 1, eu falei, se eu fiz na equipe 1, eu faço a equipe 2. Se eu fiz a equipe 2, eu faço a 3. E aí foi. Né? Eu fui replicando e melhorando. O que não deu certo em uma, eu vou melhorar na outra. Né? Mas esse foi o goal, foi os meus filhos. Foi ter meus filhos. Porque eu vi assim, eu tenho dinheiro na conta, mas eu não tenho a minha família completa. Eu quero ser mãe. Não, eu não consigo me ver eu nessa vida não sendo mãe.
Que lindo. Não ter um serzinho que me chama de mãe, né? Então, foi isso. Então, a palavra mãe, né? A mãe, a sua mãe te inspirou para vir até aqui e você ser mãe também Me te inspirou inspirou. até chegar até inspirou. aqui. E que lindo. Inclusive, um dos temas da minha companhia, quem entra, eu já falo logo, se você quer trabalhar comigo para fazer 5, 6 casas por dia, eu não sou a companhia para você. Eu tenho um máximo de casas que você vai fazer num dia, porque eu quero que você tenha tempo para o seu marido, eu quero que você tenha tempo para sua família, eu quero que você tenha tempo para os seus filhos. Elas não são obrigadas a trabalhar no sábado. É opcional, se quer bem, se não quiser. As mães, eu nem pergunto. Não é opcional. Quem é mãe e trabalha comigo, ela não trabalha no sábado. Por quê, Pamela? Porque eu quero que ela fique com seus filhos. Não adianta você ganhar o dinheiro da América e você perder sua família. Foi isso, foi o mindset que foi pra mim. Eu já tava ganhando dinheiro naquela época, né? Eu fazia 5, 6 casas, eu, Pamela, de 2 pessoas. Eu sou muito rápida, eu sou muito focada, eu vou fazer, I'm gonna get done. Mas eu não tinha, tipo assim, tá faltando algo. Uau. Né? Então, na minha companhia, essa escravidão, ela não ocorre, essa eu preciso fazer 7 casas, ela não tem. Eu não sou a companhia pra você. Por isso que ela acordou. Me chama mamãe. Oi, amor, tudo bem? Você vai sair no vídeo. Você vai sair no com a mamãe. vídeo. Você criou uma vida linda aqui para você, para sua família. E o que significa isso para você? Família. Eu costumo falar que aqui na América, o Senhor, Ele me deu o que eu nunca pedi. Mas era o que eu mais precisava. Era uma família. Então, isso significa pra mim prosperidade. O que é prosperidade? Muitas das vezes, você que tá assistindo isso pensa que é só financeiramente. E o Senhor, ele me tirou do Brasil, me colocou aqui com uma promessa para mim justamente entender que prosperidade não se fala somente de dinheiro. Não é financeiramente. É o último pilar. Então, essa pergunta, o que me fez entender é a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Uma pessoa, ela pode ser próspera financeiramente, mas o que adianta a prosperidade financeira se ela não tem uma família? Isso aqui é o meu bem maior, né? Os meus filhos, a minha família, né? Então, tudo pra você. Então eu falo assim que nós trabalhamos, né? E eu amo o que eu faço, para levar pro meu reinado. O meu reinado é isso aqui. É a minha casa, né? E aí, eu costumo falar também que quando o nosso reinado tá cheio, quando a nossa casa tá cheia, né, dessa prosperidade em todas as áreas, emocional, financeira, em todas as áreas da sua vida, você consegue transbordar na vida do outro. E é isso que eu tenho feito, né? É isso que eu tenho feito. Eu tenho transbordado na vida de outras pessoas. Né? As pessoas me procuram como que você fez, como que você faz. Mas as primeiras pessoas que eu transbordo primeiramente, a minha casa estando cheia, o meu reinado, é as pessoas que trabalham comigo. Diariamente elas recebem esse transbordo. É numa reunião, é numa festa de aniversário. Então, o estar aqui, o ter uma família linda, não é só sobre mim. Não é só sobre a minha casa. É também sobre o outro. Né? Quando eu recebo um novo cliente, eu quero entender qual que é a dor dele. Não é só sobre eu vou lá e vou pegar o dinheiro dele. Não é. Eu falo para minhas meninas que eu não vendo a limpeza em si. Eu vendo a comodidade de uma mãe, de uma família em receber, né, esse serviço e não ter que se preocupar. Essa ajuda, Eu né? vendo a liberdade. Eu vendo, olha, eu cuido da limpeza pra você, enquanto você vai fazer o que você gosta, o que você ama, né? Então, é a prosperidade em todas as áreas. E servir ao próximo faz parte de ser próspero. Amém, isso mesmo. Então, não é só sobre mim, não é só sobre a minha casa, né? É sobre também transbordar na vida do outro. Esse é um legado que eu quero deixar para os meus filhos. A minha mãe, os meus pais sempre transbordou na vida do outro.
né? O inglês, ele é uma fase, é uma superação que nem eu acreditava em mim naquela época. Eu não acreditava que eu podia. Eu não acreditava que ela falava assim, eu ainda vou te ver falando inglês. Eu falei, é louca, é outra louca. Tá achando? Mas eu não falava isso pra ela, gente, eu pensava, tá? Gente, essa mulher acreditava tanto em mim que nem eu. Falei, da onde que ela falou? Gente, ela sonha muito alto. Obrigada. Obrigada por ter acreditado em mim, mesmo quando nem eu mesma acreditava que eu era capaz. Mesmo quando nem eu acreditava, porque a gente se sente tão diminuído quando chega aqui, tão assim, lá embaixo, que quando chega alguém e acredita que você é capaz, parece que os olhos dela é um raio-x, ela consegue ver, né, por dentro dessa carcaça que tá fora. Né? E eu falo que teve um tempo que a Cláudia ela não pôde mais dar aula por motivos de saúde, e eu fui em busca de continuar estudando. Eu sentia diferença. Porque uma vez eu te falei que eu vou continuar. Há amor naquilo que você faz. Há amor. Há uma paixão, há uma compaixão pelo próximo, de aprender. E eu falo isso pra todo mundo. Gente, se você não aprende com essa mulher, você não vai aprender com quem? Gente, muitas vezes ela levantava da cadeira, ela fazia uma pirueta para você entender o conteúdo, né? E isso faz diferença. Então, assim, você para mim é uma inspiração de profissional, né? Qual que é a diferença que a minha empresa vai fazer hoje, né? É uma inspiração. São business diferentes, mas há uma paixão. Obrigada por isso. Obrigada, primeiramente, por ter acreditado em mim quando nem eu acreditei. Eu sei que eu vi o seu brilho. Gente, ela falava isso pra mim. Ela falava assim, você consegue, Pamela, você é muito inteligente. Olhava pra ela assim, eu falei, gente, de onde que essa mulher tirou isso? Ela não me conhece. Eu limpo o carro o dia inteiro e eu colocava o foninho, ela me motivava, e era tarefinha de casa, parecia criança do pré. Você fez a tarefinha? Você fez a tarefinha? Ai, tem dúvida? Me manda mensagem, ok? Então, eu percebi esse amor. Eu olhava assim, eu falei, gente, nossa, ela acredita em mim, eu vou fazer isso acontecer. Né? E sempre me falava, não, Pamela, você tá indo muito bem, tá indo muito além. Os seus feedbacks eram muito importantes pra mim. Porque eu percebi se eu tô no caminho certo. A minha professora tá me dando feedback, né? Obrigada por isso, obrigada mesmo. Muita gratidão, né? Eu creio que uma geração que vai vir após mim vai ser eternamente agradecido pelo que você fez por mim. Obrigada. Eu falo pra todo mundo, falei, gente, o que ela fez por mim? Mas ela era sua professora, não era o trabalho dela. Eu falei, não, mas o trabalho dela é diferenciado. Né? Ela não era obrigada a acreditar. Ela não era obrigada a me motivar. Ela tava ali pra me dar uma aula. Ela fez um over-deliver, foi além. É além do que eu esperava. Ela não era obrigada a sentar no colchão que era meio torto assim, ó. O livro caía pra um lado e mesmo assim me dar aula. As condições que eu tinha não me impediram e muito menos impediu ela. Obrigada. Gratidão pela sua vida. Que lindo, Pamela. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras. E assim, é muito lindo. É uma alegria tão grande estar aqui na sua casa, ver tudo que você alcançou e saber que você está passando isso para frente, né? Você começou um negócio de treinamento, é isso? Isso. Que legal. Isso. As pessoas todo lugar que eu vou, as pessoas me param. Como que você conseguiu? O que você fez? Né? E eu faço isso muito no offline. Eu ajudo muitas pessoas, muitas companhias que estão ali. Falam assim, olha, eu trilhei esse caminho, faz assim, como que lida? Então, assim, no offline eu já atuo muito. Então, muitas pessoas vão fazer algo no online que atinge mais pessoas. Exatamente. Né? A sua história, as habilidades que você tem hoje, passar para o outro. Né? O que você usa, o que você faz. Então, por conta disso, eu falei assim, não, então eu vou começar a me posicionar no online para ajudar mais pessoas nessa área. Aquela pessoa que ela quer crescer, aquela pessoa que ela quer entender. Por quê? Muitas vezes, a gente tem muitos programas aí que vendem para
para pessoas, empresários da minha área, eu vou te ajudar como encontrar mais clientes, eu vou te ajudar a ter um CRM, eu vou te falar as mensagens que eu uso pronta. Mas muitas das vezes, quem precisa mudar é o empresário, é o empreendedor. É isso aqui que precisa mudar, né? Então, a minha atuação agora é ajudar o empresário. O que ele precisa mudar para ele conseguir atingir os objetivos que ele quer. Porque eu tive que mudar aqui dentro primeiro. Começou aqui dentro. Veio daqui pra cá e aí se tornou em ação. É aquilo que você falou. A boca, ela só expressa aquilo que tá cheio o coração. Exatamente. Né? Então, a minha ajuda agora é com o empresário. Eu não vou te falar que programa que você tem que usar, não. Eu vou ajudar na sua dor. Pamela, eu não consigo treinar equipes. Pamela, como é que você consegue ter pessoas? Eu não consigo. Eu não consigo fazer essas meninas entenderem que tem que fazer um bom trabalho. Pamela, eu não consigo conversar com o cliente. Muita gente também tem, eu não preciso de inglês para trabalhar. Precisa. Você quer sair do nível de amador e ir para o nível profissional, você precisa do inglês. Começa hoje, porque ontem já foi. Então começa hoje. O agora você pode ter atitude perante ele. Então começa hoje. Precisa sim. Já ouvi muito, tá? Muito. Não precisa não. Eu só limpo casa. Olha o mindset. Eu só limpo casa. Mentalidade... Eu só limpo casa. Eu falo com o cliente, eu coloco aqui, ó. Eu pego o celular e coloco aqui, ó, cliente, ó, você quer limpar o basement, não sei o quê, não sei o quê. Não é assim que funciona. Então você vai continuar no parâmetro amador. Não vai pro profissional nunca. Porque quando o seu cliente te liga e você já atende no inglês, é outro nível. Então, opa, quantas vezes eu já fui em entrevista e eu já fui muito elogiada. Muitas vezes. Me dá um orgulho. Eu falei, caraca, eu consegui. Aquela menina que começou com a Cláudia. Lembra que você falou assim, vamos fazer um teste? Você lembra? Você falou assim, vamos fazer um teste? Aí eu olhei pra você e falei assim, o que tiver de -0 aí sou eu. Vou fazer o teste. Teste. Quando você queria começar, né? Aí você falou assim, Pamela, o que é rir? Eu sabia, Cláudia? Não. Rir pra você era rir, né? Aí eu olhei pra ela assim, rir. Assim? É de comer, de passar no cabelo, o que é? Então tem gente que acha que eu já sabia inglês, que eu estudei. Não, nunca. Sim. Você é prova disso. Sim. Né? Você se esforçou, você fez o que precisava, você acreditou e você lutou, você foi atrás. Por que você teve tanto êxito? Porque você colocou em prática os 5 pilares. Os 5 pilares são querer, você queria, acreditar, você foi criando ali aquela força, acreditando, não, eu vou conseguir, eu vou. E depois você agiu, né? Você agiu. Tem que agir, não adianta querer e não agir. Querer, e se você não acredita, você precisa de alguém que acredita em você. Verdade. Para te dar um empurrão para você falar não, né? Eu acredito, você consegue. Eu acredito, Agir. Depois é perseverar, como você falou. Você perseverou. Nossa, e muitas aulas. Relaxar é a outra parte. Relaxar no sentido assim, não, vai acontecer e eu vou fazer a minha parte e confiar, né? Então, relaxar o sistema nervoso, fazer o que você precisa, mas fazer o que você está fazendo também, que é tendo tempo para você. Fazer uma coisa que você gosta e passar tempo com a família, né? Ter um tempo gostoso também. Não é só trabalhar e estudar. Tem que relaxar, né? Tem que relaxar. Você implementando tudo isso, você vai longe. Feliz. Olha, eu fiz os 5 pilares e não sabia. Eu fiz assim e não sabia. E era verdade. E depois que eu tinha aula no domingo, era o meu momento de descansar. Né? Eu só colocava, assim, era automaticamente aqui. Eu estudava. Na hora que acabava a aula, né? Eu colocava o livro ali de lado. Eu falei, agora eu vou descansar. Então, aquilo eu acho que era de suma importância pra mim, sabe? Todo o conteúdo. Eu sugava o conteúdo, mas assim, agora eu vou descansar. É porque cansa, né? Cansa a cabeça. E a galera acha que descansar não faz parte. O descansar, ele faz parte. A pessoa, às vezes, acha que
estudar é só estudar horas e horas e horas debruçado em cima de um livro. E não é isso. Tem que saber estudar. Estuda, pausa, relaxa, continua. Hoje não deu, hoje está muito cansada. Hoje não estuda. Faz outra coisa. Né? Que estudar também é o quê? Ouvir uma rádio, assistir televisão analisando. Isso tudo é estudar. Então não é só debruçar ali em cima de um livro. Né? Tem outras formas. Tem outras formas. E todas as formas são importantes. E uma ajuda a outra. Né? Show. Uau, show. É por isso que você falar pra mim ouvir o rádio, né? Exatamente. Ouvir o rádio, vai na igreja americana. Porque é isso, o que você está fazendo? Se você ouve uma rádio o dia inteirinho, ou um período, você está pondo inglês na sua cabeça. E a boca fala do que o coração está cheio. E sem você ouvir, não consegue repetir. Por que o surdo, o mudo não fala? Por que o mudo não fala? Porque é surdo. Né? Então, não conseguiu pôr o som, não vai conseguir sair. Então, quanto mais inglês a pessoa ouve, mais rápido ele vai aprender. Uau. Aí você fala assim, mas se eu ficar ouvindo inglês o dia inteirinho, eu vou aprender inglês? Não. Por quê? Não é só ouvir o inglês, você tem que ouvir sabendo pelo menos alguma coisa que você está ouvindo. Porque senão, se fosse assim, a gente poria chinês na nossa cabeça o dia inteirinho e ia sair falando em chinês. Não é assim, né? A gente tem que ter o raciocínio ali, saber aquele som quer dizer tal coisa. E aí o negócio vai virando uma bola de neve, né? Uau. Como você falou no começo, não é de um dia para o outro. Não. Isso não acontece de um dia para o outro. E eu nunca prometo mentira. Em tantos meses está falando. Não é verdade. Isso depende de cada pessoa. Mas uma coisa é verdade, a pessoa vai melhorando a cada dia. E aí você vai chegando no nível que você precisa. E é com o tempo, o esforço, a força de vontade ali, a garra e dedicação. Por que eu falava que você tinha tudo isso? Além de ser inteligente, eu via muitas coisas, né? Pelas coisas que você falava, pensava. E eu vi uma menina que veio, né? Chegou aqui, é uma menina na idade do meu filho. Então era assim, era uma filha para mim também ali. Eu ficava imaginando se meu filho tivesse ido, né? Então conseguia colocar colocar você no lugar assim, né? Especial no coração. A dificuldade ela sempre vai existir. E o meu mindset foi... Porque muita gente me pergunta, como é que você conseguiu? Muita gente, né? Que tá aqui há 20 anos, como é que você conseguiu falar? Foi, primeiro eu estudei, porque ninguém chega lá sozinho, né? Eu busquei alguém pra me ajudar. E segunda coisa, mesmo nos dias difíceis, eu fui lá e eu tava lá. Exatamente. Teve muitos dias difíceis. Teve muitos dias que eu não queria ir pra aula, gente. Mas eu tava lá. Depois de um dia de trabalho exausta, né? Depois de ter limpado inúmeras casas, de ter ouvido tantas coisas de cliente. Você acha que eu queria só cama? Mas eu falei assim, eu tô lá. Eu vou colher o que eu tô plantando hoje. E é tão interessante que naquela época, né, a gente fazia o presencial e, assim, era uma trabalheira para encontrar horário, para encontrar dia, né, e tinha que vir. Aí eu lembro que quando eu comprei o carrinho, eu ia atrás de você. Qual que é a casa que você tá? Né, a gente tava ali um tempo na casa de um tempo na casa de outro, encontrava pessoas novas e tal, mas havia uma dificuldade, né, muitas vezes eu falava... de você para algumas pessoas, mas eu não tenho carro, mas eu não tenho isso, não tenho horário. Hoje, a gente tem a opção de estudar da onde você estiver, da sua casa, do seu trabalho, no online, você consegue ver a aula, consegue ouvir. Então, assim, qual que é a desculpa? Qual que é a desculpa de não aprender? Não tem desculpa, é porque a historinha que a pessoa conta para ela mesma, que ela mesma acredita e não vai fazer. O problema tá na pessoa, porque hoje tá muito mais fácil. Exatamente. Na minha época não era assim. Exatamente. Na minha época era assim, né? Porque a Cláudia, ela é uma pessoa, é limitada. Então, assim, não, eu não tenho horário. Pra mim conseguir um horário com ela, quando eu comecei, eu falei assim, Pamela, eu só tenho um horário.
É o domingo e meio-dia, quer? E eu tirei do meu almoço. Foi. E gente, ela falou, ela não me conhecia, ela falou assim, ó, não, mas eu quero te ajudar, menina. Não, a gente só conversou no telefone. Ela falou assim, é o horário do meu almoço. Eu falei, caraca, a mulher tá deixando de almoçar pra me dar aula. Uou! E hoje não, hoje você vai lá, consegue estudar, ter o mesmo conteúdo maravilhoso, entendeu? Pode voltar. Eu não tinha como voltar ela, não. Ela falava alguma coisa, eu falava, peraí, volta aquela parte, aquela parte. Volta lá. Hoje não, você clica no vídeo, volta, você assiste quantas vezes quiser. Então, a praticidade hoje do mundo, né? A praticidade que você está trazendo com isso é muito melhor. E me diga uma coisa, o que você fala para pessoas que falam que não tem tempo de estudar? Eu falo o seguinte, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Isso é desculpa. Eu também não tinha. Quantas vezes eu tava limpando um vaso, eu tava com o fone do Walmart, não tinha qualquer um fone especial que você abafa, que não tinha não, gente, era do Walmart, eu tava limpando um vaso e tava ouvindo as aulas, e tava ali aprendendo. Então, a pessoa sempre vai achar uma desculpa pra ela não fazer o que tem que fazer. Eu sinceramente, a desculpa eu abolia. Eu tava cansada, eu tinha que limpar, eu já trabalhei tanto tempo, mas eu tô ali, eu tô aprendendo. Então, ela sempre vai achar uma desculpa. Quem quer faz, quem não quer manda. Então, tem gente que fala assim, mas o inglês faz a diferença pra você? Faz. Nossa. Pro nível profissional, sim. Se você quiser continuar no amador, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. E dentro do amador, mesmo sem ser ter uma companhia, a pessoa pode transformar o pequeno negócio dela, que é só dela, de uma forma mais gostosa para ela, né? Não passar tanto nervoso diariamente. Esse estresse diário é terrível para o corpo, né? Terrível para a mente, terrível para a saúde. É a tal da dependência. Mas eu não quero, Pamela, eu não quero crescer o meu business. Ok, a gente não tá falando aqui só sobre business. Né? Exatamente. A gente tá falando aqui sobre outras coisas. Então, para tudo que você... né? Aí eu preciso ir no médico, você precisa pagar uma pessoa. Outra coisa que eu fiz, você me lembrou bem. E eu tenho pessoas aqui que podem falar, podem comentar aqui sobre. Eu até me emociono porque eu fiz uma promessa quando eu tava estudando inglês. Por muitas vezes eu tava no meu quarto orando e pedindo a Deus. Eu falava assim, Deus, abre a minha mente pra me aprender essa língua. E eu fiz uma promessa naquela época. Eu falava assim, quando eu aprender essa língua, todas as pessoas que me pedirem... Gente, eu não falava inglês, eu não entendia hi nem bye, e eu era ousada na minha oração. Falava assim, quando as pessoas pedirem pra me traduzir... Entendi. Eu nunca vou cobrar. Eu nunca vou cobrar. Esse é o meu trato com o Senhor. Eu nunca vou cobrar. Vai chegar um momento que eu vou entender tudo. Eu vou me comunicar tão bem nessa língua que as pessoas vão me ligar. Elas vão pedir pra me traduzir. Naquele momento do desespero. De uma pessoa que não fala nada, eu vou ser a tradutora. Não que ela... Não, tô falando do dia a dia ali. Me ajuda. Isso acontece diversas vezes. Cuidado, hein, Pamela? Entendeu? Não, peraí, gente. São pessoas próximas a mim, então leva no médico, resolve médico, faz entrevista. Já fiz entrevista pra amigos do mesmo business que o meu. Vou lá e eu faço, eu resolvo pra você por causa do inglês. Já fiz, vamos lá, eu já levei gente pra cirurgia, vamos fazer cirurgia, eu acompanhando por causa do inglês. Então, o inglês, sim, ele já me levou a patamares que sem o inglês eu não estaria. É forte, né, gente? Inglês ele já me levou... E é verdade. Eu fiz essa promessa, porque eu falava assim, eu vou falar tão bem, eu vou entender tudo que eu vou conseguir traduzir. Que lindo. Para outras pessoas. E isso tem acontecido inúmeras vezes. Pamela, foi um prazer tão grande ouvir a sua história. Muito obrigada por ter compartilhado essa inspiradora história. Prazer é meu. Que muitas pessoas possam ter a vida transformada com o seu exemplo, com o seu, pela sua história, com o seu incentivo
E muito obrigada por abrir o seu escritório aqui para a gente poder fazer essa filmagem. E muito obrigada do fundo do coração por todas as lindas palavras que você falou. Obrigada. Prazer é meu. Prazer estar perto para vocês. E foi assim, é muito lindo, muito gratificante ter feito parte dessa sua história e ter visto, né, o fruto do trabalho e conseguir ver você, a sua família, a sua casa, Obrigada. seu negócio e você Obrigada. brilhando. Obrigada. Porque não que eu sou vidente, não, mas realmente eu sabia que você era uma luz. Gente, ela Que sabia ia brilhar. Mas é maravilhoso eu ouvir isso de você. E pra mim é uma honra. Você tá vendo o antes e o depois, né? Que você me conheceu, eu falo, né? Na última reunião que nós tivemos, você me conheceu, a Pamela Ferreira. E hoje, como a Pamela Jones. Então, você viu, né? O que ninguém viu. Você viu lágrimas que ninguém viu. Nem mesmo a minha mãe. Né? Você presenciou situações comigo que ninguém viu. Foi um íntimo, né? E pra mim é um privilégio você estar vendo hoje, porque quando eu te vi, veio tudo aquilo na minha mente, sabe? Aquela situação. Eu falei, o Senhor é muito maravilhoso, né? A persistência é a chave de qualquer sucesso. Eu costumo falar assim, que se você quer desistir hoje, Pamela, eu não quero estudar, eu tô cansada, só descansa. Mas não desiste, descansa primeiro, tá? Descansa. Você tá no momento exaustivo, você tá assim, over, então só descansa, mas não desiste. É isso que eu aprendi nessa minha jornada. O dia que eu quero jogar tudo pro ar, eu vou descansar. O seu corpo ele só precisa descansar. É só isso. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Pra mim é um prazer te ter por perto, porque você faz parte da minha jornada aqui na América. Não tem como falar de Pamela sem falar de você. Obrigada. Que lindo. Né, Belinha? É, Belinha. A vida de mãe.